Equipa, pega. Querem vir para aqui? Temos 2 projetores. Não é a soma. Ora bem. Então, o mapeamento. Muito resumidamente. Quando não bebe café, eu pronto. Então, quem somos? Em números. Sobre as perguntas que foram feitas. Sobre portanto, o tipo de perguntas que foram feitas. Sobre o inquérito e a comparação. Isto foi uma equipa altamente qualificada. Percebe números? Estou a perceber. Então, esta equipa altamente qualificada. Eu acho que o pessoal anda para aqui e mudar uns bitites, mas às vezes pergunta coisas que depois não sabe o que é que há de dizer com as respostas. Mas pronto, vamos embora. Então, foram enviados cerca de 230 e-mails, foi feita uma divulgação no grupo BACA Comunidade, nas redes sociais partilhadas por muito e foi realizado também um follow-up. Responderam 111, meus amigos! Isto agora é assim, faz de conta que éramos muito poucos, porque eu sei que há muita gente aqui que não está aqui, mas 111 é um número simpático. Mas isto até 23 de 10. Isto porque, uma questão técnica importante, porque nós precisamos de graficamente tratar os dados. Não é? Então tivemos que fechar o mapeamento no dia 23, mas ele continua aberto, só para vos dizer que destes 111 já vai em 130. Portanto, isto só para vos dizer que os indicadores que aqui vamos ver, indicadores, quem é que fala assim? Os indicadores que aqui vamos ver podem já não ser bem assim. Pronto, mas precisamos de saber como é que estamos hoje em termos de números, quem somos, afinal. Não é? Pronto. Destes 111, são 67 entidades e 44 profissionais independentes, porque aqui nós optámos por juntar, porque achamos que há muitos independentes a trabalhar na cultura e que merecem ser, como todos os outros, ouvidos. Não é? Portanto, os números aparecem muito pequenininhos, mas a gente vai passar isto muito rapidamente se não ficarmos aqui o dia todo. Portanto, disponíveis, já começo por fim. Isto é sempre, começo por fim. Se perguntarem a alguém especialista, é isso. É assim que se faz. Lá fora toda a gente faz. No estrangeiro. No estrangeiro toda a gente faz. Então, disponíveis para participar em atividades do marca. Ora, temos aqui um número muito simpático de quase 70%. Não há nãos. Há uns talvez. Estão aqui os talvez. Vamos ouvir falar lá fora ou arranjamos mais café e atenção. Disponíveis para colaborar na estrutura de gestão. Atenção! Quase aqui, com aqui. É quase 50-50. Mas talvez aqui aumentaram. Trabalhar não. Eu pronto. Mas participa muito bem. Então, da profissão, esta é para ti já chegou a tua vez. É a minha vez. Já sei, pronto. E agora vou passar à parte mais séria. Atenção, agora vamos em ascensão. Ok, só vamos em ascensão. Por aí fora. Desculpa, mas o pessoal é de teatro. Eu sou dos números. E ela Aqui, profissão aplicada ao setor, temos aqui
uma maioria, não é maioria, temos quase 50-50, de artistas e mediação. Isso para nós quer dizer que precisamos de mais artistas. Pois, não sei. E não responderam 11, mas outras 8 e técnico-artísticos só 2. Onde é que estão os técnicos? O pessoal da técnica não está. Não está. Ninguém. Eles têm trabalho. Hoje é segunda. Trabalharam. Se representam alguma entidade, aqui uma larga maioria de sim, e 30% não. Portanto, a maior parte das pessoas das respostas ao inquérito, ao mapeamento, foi da parte de entidades. Depois, qual é o tipo de entidade? Uma maioria de associações, são mais ou menos 60, nós responderam 34, não percebemos, se não perceberam a pergunta, pode acontecer, não é? Fazer um mapeamento é sempre complicado, as perguntas. É nestes não responde, normalmente os tendenciosos já não respondem, porque pronto, depois tiram, e a gente não sabe, mas aqui a gente esclarece que há pessoas que não responderam, não souberam muito. Também interessante é que 7 são empresas e grupo informal 6, cooperativas 5. Depois temos aqui as principais áreas, a música. Está a ganhar, pessoal. Está a ganhar. Música. Pronto. É assim, isto não está aqui os números, é de frisar que vou falar aqui que artes plásticas, porque as artes plásticas está aqui, está ali em baixo. Pois. É só para vos dizerem que de repente as artes plásticas ontem já estavam a ultrapassar a música. Artista foi assim mais em cima da hora, não é? Foi. Depois o cruzamento disciplinar. O cruzamento disciplinar é aqui a soma. É aquilo que nós colocamos nos formulários, quando não sabemos muito bem o que é que vão entender daquilo que nós fazemos, nós colocamos cruzamento disciplinar. Mas é a resposta múltipla, portanto, o que quer dizer aqui que há muita gente mesmo, a fazer muita coisa das outras áreas, ok? Portanto, é a soma. E, portanto, não estávamos a perguntar, lá está, por isso é que há os especialistas nas perguntas, que se quiséssemos perguntar isto mesmo a sério, só naquela área específica, entrar na formação, não aqui. Aqui queríamos saber um género, o que é que era mais predominante. E de facto a música é no Algarve, sempre foi. Eu vivo ali na Serra e o meu caminho chama-se Caminho Manuel Martins de Sousa. Quem sabe quem é o Manuel de Sousa? Ninguém sabe. Não é famoso, mas não aporta isto. Ia salientar formação, património e performance. Trabalhamos maioritariamente para o país. Portanto, isto é interessante, não é? Fora da Europa. Muito interessante, fora da Europa. Brasil, Argentina, não sei, Chile. Muito interessante. Em terceiro lugar, Europa. Em quarto, região. E em quinto, muito pequenino, o conceito. Está bem? Não estava à espera dessa, não estava à espera. Está bem. Números. O que é que são números? Isto significa que moramos em sítios onde não podemos trabalhar. Pode ser uma pergunta. Eu ando com essa conclusão daqui. Depois, as entidades profissionalizadas são mais. Responderam que sim, portanto, a maior parte respondeu que não, e 46% responderam que sim. Portanto, somos quase 50-50. Sim, mais ou menos. Isto também é muito interessante. Muito interessante. Quem está na cultura, está na cultura.
seja do profissional, seja não. Mas o que é que se entende por profissionalizar? É quando se ganha dinheiro? Eu sabia. Essa é polémica. Essa é polémica. Não, Ora bem, Nós debatemos Isto é tempo inteiro, é tempo inteiro, mas não há ordenado nenhum, no meu caso. É profissional. é profissional. Mas, Sim. Isso Não, já isso são uma outros coisa 500. terá, não é a mesma, não é? nunca se sabe como é que isto se responde, esta pergunta. O que é que tu sentes? Artista internacional. O que é que tu sentes? Artista internacional. Tu és profissional, caramba. Ei, Sim, mas agora, por exemplo, a Fundo Azul, nós todos somos artistas profissionais que formamos a Fundo Azul, Então- mas a Fundo Azul não é profissional. porquê? Nenhum de nós é Porquê? salariado pelo Porquê? Fundo Azul. Não temos não contrato de tem trabalho nada com a o ver Fundo com Azul. não tem nada a ver com isso. Mas Você não é é profissional. Eu sou, mas o Fundo não. Isso é o que eu entendo. Isso é aqui a minha opinião. Mas isto lá está. Está para debaixo, meus amigos. Mas é bom que quem trabalha, tem uma associação não lucrativa, é profissional. Isto eu não tenho dúvida, ok? E portanto as entidades é que têm que definir padrões, têm que definir métricas e vão pôr e definem estas coisas porque lhes dá jeito a eles que assim seja, para poderem ter estes padrões. Mas de facto nós temos uma coisa a dizer. E quando há bocado, isto aqui dá pano para mangas. Mas os amadores amam aquilo que fazem. E às vezes são muito melhores que muitos profissionais que chegam aqui. E portanto, esses, meus amigos, temos que dar apoio. Isso para mim é impressionante, não é? Isto é a minha opinião. E os vistos sobre que vocês partilham. É isto que precisamos de discutir e de afirmar. Passa à frente, senão calma, nem calma. Olha, a nossa equipa, as equipas que trabalham, 67%, 5 ou menos de 5 elementos, portanto, isto quer dizer que as equipas são pequenas, trabalham full-time, maior parte, um grande 90% trabalham a full-time, 5 ou menos, e também 62% têm formação na área de intervenção. São profissionais, não são? Exato. Lá está. Muda. Eles já sabem que são isto. Ora, então, vamos lá. Estávamos em extensão, agora vamos em descensão. Foi preparado durante uma semana, resulta bastante bem. Pois, ainda pegando naquilo que foi falado há pouco, nós temos aqui um pouco o quadro geral, se nós olharmos para as nossas associações, temos muito isto, obrigatoriamente temos que ter uma estrutura com um determinado número de pessoas, mas depois na realidade aquilo que se vai ver é que somos um pouquinho menos. Em termos de tempo, e temos de ver que estes números, tal como a Verónica disse, é da amostragem que nós temos, com a realidade que temos e que mistura aqui individuais e instituições. Então temos aqui 42% que dedica a 100% o seu trabalho à instituição que representa ou a si próprio, e 50% anda aqui nos 21% anda nos 50%, e apenas 8,5% trabalha só 25% na causa. E agora aqui temos um ponto que foi muito colocado ali há pouco, e já sabíamos que isto vinha de cima, que são as questões dos financiamentos, onde nós temos aqui, curiosamente, as receitas próprias. O que é bom saber que existe gente com receitas próprias e que se consegue gerar receitas próprias com isto, a malta independente. Depois temos ali as autarquias também, que são outra grande fonte. Depois aqui a Direção Regional de Cultura do Algarve, um grande bem-aja, e até à próxima, até breve, um dia vamos nos encontrar. E que tem ali um peso muito maior, por exemplo, do que a DG Artes. Talvez o pessoal do DG Artes não preencheu isto, mas lá veremos tudo. Estes números estão a ser atualizados e depois vão ser disponibilizados para vocês poderem ver isto com detalhe, com rigor, e não com esta rapidez e com esta velocidade e este estado esquisito que estão agora. Ora bem, um dado muito interessante aqui foi relativamente aos números que o setor movimenta. Isto é muito importante no momento em que nós temos de defender a nossa posição e em que nós temos que exigir a importância que o setor representa para a região. Estes são números que realmente importam frisar.
E se nós os fôssemos comparar com outros dados do setor, provavelmente teríamos aqui uma surpresa bastante agradável. Acho que isto a nível nacional também já se fala-se do 1% para a cultura e depois vai-se ver, e os resultados gerados pela cultura são muito superiores a isso. Nós aqui temos 10% da cultura, somos mais ambiciosos. Pois é isso, temos 10%, o MACA vai um pouquinho mais além. Qual é o orçamento da França para a cultura? Depois aqui a questão dos salários e o valor que é movimentado em termos de salários. Isto a mim, aquilo que os dados que me dão, salvo outra interpretação, é que para além de quem trabalha na cultura diretamente receber, também faz movimentar tudo o resto. Ou seja, imaginando todos aqueles que não são 100%, na minha interpretação, eu sou de letras, posso estar a dar um tiro no pé, isso significa que nós estamos a dar trabalho a outros e estamos a fazer a região movimentar-se. Agora aqui, muito interessante, a questão do espaço próprio. E aquilo que nós vemos aqui é que tem ali um indicador que diz que com espaço próprio há 49,9%. Mas depois, o tipo de espaço, e aquilo para mim é que aqui é importante, só 17,5% é que permitem a apresentação pública. Ok? Isto significa, e vem aqui um pouco vem bater ali também uma questão que é a circulação. Nós aqui estamos a reunir, estamos a encontrar, mas depois não temos propriamente espaços para oferecer uns aos outros para podermos lá ir. Então, temos de encontrar soluções, é para isso que aqui estamos. O equipamento técnico próprio também já se vê que cresce bastante. E depois ali naqueles indicadores que nos dizem que estão disponíveis para empréstimo, permuta, aluguer, é muito importante, porque estamos aqui para nos conhecer. E uns de nós temos equipamento que os outros precisam e podemos nos ajudar mutuamente. Portanto, vamos continuar. Aqui, em termos de atividade, eu vou ter que recorrer aqui à minha cábula, porque, como disse, os números são bastante pequeninos. Exato, mas já ajuda. Então, isto mostra que, em termos de atividade, que tipo de atividade é que nós temos? Mostra-se que existem a atividade permanente, é aquela que mais está representada. Em seguida, temos o histórico de trabalho em rede, que é isso precisamente que nós estamos a fazer aqui hoje. E a maior parte das entidades dizem que sim, que trabalham em rede. E por último, e agora está a minha memória a vir, mas já está bem, o histórico de trabalho com a comunidade, que cerca de 80% diz que trabalha com a comunidade. E é por isso que nós também estamos Deixa-me só aqui. acrescentar, sou muito rápido, desculpa. O Presidente da CCDR disse que as pessoas é aquilo que é mais importante. O Presidente da CCTR disse que as pessoas é que são o mais importante. Perceberam ou não perceberam? São as pessoas, meus amigos. É a cultura que trabalha com as pessoas. Desculpa. Vamos calar. Mandem-me calar. Pois bem, agora vamos aqui para a parte de como é que nós comunicamos. E é aqui, acho, na minha opinião, isto é uma opinião pessoal, é um lado onde temos muito a aprender e muito que trabalhar se queremos mostrar aquilo que fazemos e ver exemplos de como é que se pode trabalhar. O valor mais alto que nós temos aqui são as redes sociais, mas por vezes são usadas, pronto, há muito mais potencial que pode ser tirado a partir dali. Vemos que os impressos e os flyers ainda andam muito em voga, mas temos ali que são os sistemas de CRM, que são ferramentas que existem, que quase ninguém utiliza e que são gratuitas e que nós podemos tirar muito proveito delas. Falo aqui em causa própria, que tem ajudado muito a levar a comida para casa. Muito bem. De onde é que nós somos? Olha, Outra vez! O que é que são sistemas de CRM? São sistemas onde tu permite criar uma base de dados nos teus contactos, permite comunicar diretamente com essas pessoas, saber quem está a receber as tuas comunicações, quem é que não está a receber as tuas comunicações. Por exemplo, aqui no caso do MACA, quando vocês começaram a receber uns e-mails a alertar, pessoal, preencham lá os formulários. Aquilo estava mais ou menos automatizado, com um gajo a carregar lá no botão, mas que permitia permite-nos chegar mais longe, e às vezes as redes sociais nós publicamos aquilo que ninguém vê,
Estás a competir com o gato da tia e com o povo. Isto é o último slide. Este é o último slide. Eu, enquanto residente em São Brás de Alportel, vou dizer que o quadro das associações no Algarve, São Brás de Alportel tem mais do que Portimão e Castro Marim juntos. Pronto, isto é a realidade, é o quadro que temos, é com o que temos que viver. Eu vou mostrar isto lá hoje à minha câmara e dizer que pessoal precisamos mais dinheiro. Ok, é só para dizer que só falta Alcotim. Alcotim. Como é que é? Porquê é que não está aqui ninguém de Alcotim? Só tem 400 pessoas, não é? Mas aquilo que nós falamos aqui, ou seja, isto não é mostra que não é nem de perto nem de longe a realidade no terreno. O que é que significa? Significa que há um caminho para fazer e esta continuidade de mapeamento vai ser importante para que cada vez mais nós nos conheçamos e hoje temos aqui uma grande oportunidade de olharmos olhos nos olhos, cara a cara e estreitar laços, que é para isso que aqui estamos. Lolé, pá, então. Lolé, pá, então. Então, pá. Eu não percebi isto. Isto é a nossa cara, não tem ninguém. Está um pouco a vergonha. Tavira! Tavira, 12 anos. E assim sendo, obrigado. Obrigado, então. Falta aí vários do que temos sustentados. Assim, falta aqui, isto é um resumo. Nós fizemos um género de censura. Okay? Porque não havia tempo. Há dados, mais dados Os dados disponíveis vão que ser, nós depois vamos enviar este e os outros têm os números em maiores. E agradecer ao Nera que disponibilizou a equipa para o tratamento dos dados estatísticos para tentarmos não incorrer aqui em muitas incongruências. Obrigado. Obrigado. Alô, está-se a ouvir? Agora é aquela parte chata em que os gajos se sentam Sim. e ligam o microfone e tudo. Deve ter uma performance. É, performance. Vai ser muito bem com performance. Muitas das reflexões que vamos apresentar aqui já foram também faladas aqui, mas como nos pediram para pensar, nós pensámos e como nos pediram para apresentar, vimos apresentar. Nós fazemos parte do grupo de trabalho Pensar o Maca, a que amigavelmente intitulamos de Thinking Maca. E eu vou ler porque, como isto é um trabalho de grupo, prefiro não me esquecer de nada e poder-vos dizer tudo o que fomos falando ao longo das reuniões. Para os que não me conhecem, eu sou o Miguel Martins Pessoa, faço parte do JAT Janela Aberta Teatro, que é uma associação, um grupo de teatro, juntamente com a Diana Barneto, dirigimos o JAT, que está sediado em Faro. Este grupo de trabalho, o Thinking Maca, teve a primeira reunião em julho deste ano e à qual se seguiram mais 5 reuniões. Deste grupo de trabalho fazem parte a Carolina Santos, da Máquina de Cena, de Lolé, a Dulce Margarido, que eu não sei se já chegou. Dulce, estás aí? Que é professora de artes de Sagres. A Isa Mateus, da Federação Internacional de Cineclubes de Faro. A Laura Dewitt, da Cooperativa Mandacaru de Faro. E a Tela Leão, da Partilha Alternativa de Tavira. Levantem só a mão. Espalhadas. A Isa está ali ao fundo, a Laura, a Tela e a Carolina. Andámos aqui a partir pedra e a partir cabeça também. Portanto, esta apresentação está dividida em 2 momentos. Um primeiro momento mais dispositivo, em que eu e a Carolina vamos apresentar os resultados. Os resultados, não tanto as reflexões que fizemos ao longo destas reuniões. E depois um momento posterior, em que vos vamos convidar a debater
estas questões e vai ser ali dinamizado novamente pela nossa querida Laura de Witt. Dizer que todos os membros deste grupo trabalharam de forma gratuita e tiveram como missão pensar quais os desafios do MACA enquanto movimento e enquanto futura rede de estruturas culturais e de artistas do Algarve, a curto e médio prazo, porque temos que pensar passo a passo. Isso levou-nos inicialmente a traçar um diagnóstico da região e depois, posteriormente, à pergunta como é que este movimento se poderia organizar como estrutura. As perguntas que nos colocámos foram: quem somos? Artistas, associações, cooperativas, fundações e outras pessoas coletivas da sociedade civil e cultural. O que somos, o que é o MACA, e tentámos fazer aqui um pequeno texto que fosse um manifesto de o que é o MACA ou o que é que pode ser o MACA. Para quê? Para trabalharmos entre nós, para fazermos networking, parcerias, para partilharmos informação, interajuda, entre nós e as instituições regionais e nacionais, para falarmos a uma só voz, e também como valorização do produto cultural do Algarve. Nós, lá fora, quando falamos, somos uma companhia de teatro, somos um grupo musical do Algarve. O Algarve, mas isso não é só praia, não é só turismo. Não, também há cultura. Portanto, valorizar o produto cultural do Algarve também pode ser interessante para este movimento. Como é que nos podemos organizar? E aqui emperramos um bocado na discussão, aliás, emperramos em vários assuntos. Se devíamos ser um grupo formal ou um grupo informal. Grupo formal, deveríamos montar uma associação, um sindicato, uma associação sindical, uma cooperativa, ou se nos devíamos manter um grupo informal, mais horizontal, com uma base constituinte, com grupos de trabalho, comissões, comitês, o quê? Então, passando à questão de quem somos, de acordo com a nossa primeira reunião, todos concordámos que, salvo raras exceções, o Algarve é um ecossistema cultural em que estamos bastante desligados uns dos outros. Por um lado, o território do Algarve é extenso, são 154 km entre Vila Real de Santo António e Algesur. Se a viagem for feita pela 125, demora cerca de 3 horas, 1h30 com portagens pela Via do Infante, que leva-nos aqui já a outro tema, que já foi falado lá fora. Acresce que as estruturas culturais são muito variadas em termos de linguagens artísticas, como vimos também ali no gráfico anterior, e em termos de modo de funcionamento. Algumas são profissionais e outras são amadoras. Amadoras não na qualidade, mas porque os seus integrantes não se podem dedicar a 100% ou 100% do seu tempo à atividade cultural e artística e têm de ter outros trabalhos. Grande parte das estruturas está localizada nas cidades do litoral e a rede de transportes públicos é manifestamente obsoleta, o que nos polariza ainda mais. Por outro lado, a falta de diálogo, para não dizer rivalidade, entre as estruturas artísticas foi um dos problemas sobre o qual nos debruçámos e isso deve-se a vários fatores. Entre eles, o sistema de acesso aos apoios para a cultura no Algarve, que nos faz olhar uns para os outros como adversários. Este sistema beneficia o Estado, quer dizer, o Estado não, porque o Estado somos todos nós, mas beneficia alguns políticos que gerem os dinheiros públicos, ou seja, os dinheiros de todos nós, e que têm o interesse em que os artistas continuem num sistema de beijamão e vassalagem. Por outro lado, as instituições públicas são muitas vezes o nosso maior cliente, as câmaras municipais, o que deixa os artistas e as estruturas numa posição de competitividade entre si. E só com uma união cultural, uma rede regional, um movimento da sociedade civil, onde nos possamos encontrar, ouvir e falar, como este movimento, seremos capazes de levantar a nossa voz em uníssono. Daí a importância da criação deste movimento e por isso é que estamos todos aqui. Com o desejo de partilhar ideias e podermos, no futuro, influenciar as regras do jogo para benefício de todos. Recordar que o MACA, como já foi dito,
surge depois de uma reunião onde todos fomos convocados pela CCDR e onde ficou evidente que os agentes culturais da sociedade civil pouco ou nada terão a dizer sobre o futuro das políticas culturais no Algarve. Outra questão que nos colocámos foi quem pode pertencer ao MACA. E aqui emperramos novamente. Esta questão é, claro, quem queira, quem se considera agente cultural ou artista. No entanto, encontramos aqui um pequeno problema e as pessoas que trabalham em órgãos públicos. Câmaras municipais, instituições que têm o poder de decidir a distribuição dos dinheiros públicos para a cultura. Será que essas pessoas podem pertencer ao MACA como movimento civil? Este movimento pretende ser uma união, uma rede da sociedade civil e pode haver aqui alguma incompatibilidade real ou ética. Se uma pessoa defende os interesses institucionais, públicos e ao mesmo tempo pretende agir em nome dos artistas e das estruturas associativas e culturais. Não que não o possa conseguir, mas das nossas discussões ficou claro que pode haver incompatibilidade. Também não sabemos como é que podemos fazer essa seleção. Não temos resposta. Até porque este movimento, quando surgiu, muitas pessoas que fazem parte de instituições públicas já se tinham inscrito no movimento. Não vamos estar agora a expulsar. Mas também achamos que pode ficar ao critério dessas pessoas que fazem parte de instituições públicas decidir até que ponto é que se devem envolver ou não, ou se devem propor para representar o MACA. Passamos à questão de o que somos. Já lá tinhas, sabem? O que é que somos? Então, foi-nos pedido e também achámos por bem elaborar um pequeno texto fundador do MACA, um texto que está em movimento e que todos conhecem porque estava no formulário de mapeamento do ecossistema cultural e que vou passar a ler. O MACA é um movimento em construção porque deverá ser construído por todos nós, de natureza civil e independente, de pensamento coletivo e colaborativo no Algarve. Perante a atomização e fragilidades do trabalho dos agentes culturais na região algarvia, ou seja, a urgência, e partindo do princípio que a união faz a força, levantou-se este movimento de colaboração no setor cultural e artístico para termos uma voz coletiva e pensarmos juntos o desenvolvimento de soluções e propostas comuns que ajudem o setor e o território. Isto é o que somos, ou o que pretendemos ser, e que está em construção. Por isso é que começa com a frase do MACA é um movimento em construção. Não é estanque, nós não estamos a aderir a um movimento que já está feito. Estamos a criar algo novo, o que é espetacular. Passamos ao seguinte slide. Para quê? Deixem-me só fazer aqui um parênteses, como já foi dito, a intenção, acho que já foi dito, eu escrevi já foi dito, não sabia se ia ser dito ou não, mas eu penso que já foi mencionado. É a intenção deste movimento fazer as instituições públicas saberem da nossa existência, para exigir sermos informados, para que a nossa voz seja ouvida e para termos uma palavra a dizer na elaboração de políticas públicas. Porque, por exemplo, todos nós sabemos que a Direção Regional de Cultura vai acabar, mas ninguém sabe como é que isso vai suceder, as competências vão passar para a CCDR e o que é que vai acontecer? Nem eles sabem. Nem eles devem saber. Exatamente. Nós sabemos. E vou-vos ler aqui o artigo 78 da Constituição da República Portuguesa, que tem como epígrafe fruição e criação cultural. A nossa lei fundamental. Diz o número 1. Todos têm o direito à fruição e criação cultural, bem como o dever de preservar, defender e valorizar o património cultural. Diz o número 2, a linha E. Incumbe ao Estado, em colaboração com todos os agentes culturais, articular a política cultural e as demais políticas setoriais. Em colaboração com todos os agentes culturais. E nós, como um grupo pensador, diríamos que na atualidade pouco ou nada somos ouvidos. E grande parte desta lacuna passa por não estarmos unidos.
E a culpa não é só dos políticos, que seria fácil colocar-lhes toda a responsabilidade, é também nossa. A sociedade civil está pouco organizada. E como é que nos podemos organizar? Passamos ao slide seguinte. E em breve vou passar a palavra à Carolina, que vos vai mostrar um quadro que é um esboço em construção, em movimento, de como é que o MACA se poderia estruturar. Portanto, o desafio foi o de pensarmos que tipo de estrutura podíamos ser. E foi uma pergunta que nos acompanhou ao longo de todas as reuniões. Estrutura formalmente, juridicamente constituída ou grupo informal? Grande pergunta. Deveríamos ser uma associação, uma fundação, um sindicato? Ou deveríamos manter-nos, pelo menos no momento, uma rede, um movimento informal, mas organizada? Todas as fórmulas jurídicas levantaram-nos muitas dúvidas, porque sabemos que o mundo artístico e associativo é muito plural, ainda não está unido e nem está aqui todo representado, e que neste meio há muitos interesses aos quais queremos que o MACA não seja permeável. Não queremos lutas internas, onde uma direção ou um presidente fala por todo o grupo, que é tão diverso como é o meio artístico algarvio. Depois há toda a questão de quem é que ia ser a direção, quem é que ia ser o presidente. E numa associação há sempre a personalização da entidade na figura do presidente ou de uma direção. Depois trabalham 3 ou 4 e esses 3 ou 4 falam por todos. E não é isso que queremos. Não há um verdadeiro sentido de participação. E nesta fase, nós como grupo de trabalho, achamos que não é essa a intenção deste movimento, ser só mais uma associação. Porque depois, para os poderes políticos, seria essa gaveta, essa prateleira, são uma associação. Pensamos que o MACA, a curto, médio prazo, deve manter-se um grupo informal da sociedade civil, um movimento. E os movimentos civis, as redes e os grupos informais também podem ter muito peso. Também podem aceder a apoios do Estado e também podem ser organismos de pressão. Estou quase a acabar. O MACA pretende ser um espaço em rede onde nos juntamos, como aqui hoje, partilhamos informação, criamos estratégias e onde unimos a nossa voz para nos fazermos ouvir, uma voz coletiva e aglutinadora. Por isso, achamos, como salvaguarda dos interesses de todos, artistas e entidades, que o MACA deve manter-se um grupo informal. Um dos grandes desafios será pensarmos como é que isto se pode fazer e quais é que são os papéis do MACA que pode vir a desempenhar. E por isso contamos com todos vós para construir o futuro deste movimento que recém se está a formar, seja nos debates, nos grupos de trabalho, que penso que surgiram novos grupos de trabalho hoje, no final. Esperamos, não é? Novos grupos de trabalho, boa, e aos quais se podem juntar. E agora vou passar a palavra à Carolina, que vai mostrar-vos um esboço daquilo que poderia ser uma estrutura do MACA. Olá, bom dia a todos. No seguimento daquilo que o Miguel esteve a dizer, uma das grandes questões, e que também está aqui, vai estar representada graficamente, tinha a ver com a horizontalidade. Ou seja, na verdade, esta questão das hierarquias, acham que é preciso? Conseguem ouvir? É preciso? É, lá atrás é melhor. Conseguem ouvir melhor assim? E uma das questões que nós queríamos que ficasse claro também é que isto é só uma proposta, ou seja, não está nada fixo, isto é um contributo que nós estamos a trazer para cima da mesa e que hoje possivelmente não vai ficar fechado, não é? Porque é uma primeira abordagem a como é que pode funcionar um movimento que nós propomos que seja informal, e eu fui das pessoas convencidas que me convenceram a que é muito melhor que seja informal, porque eu estava do outro lado do pensamento e, portanto, consegui perceber que, de facto, nesta altura do campeonato e que, como é uma coisa que está a iniciar e somos muitos, e quando é um corpo coletivo com tanta gente, avançamos muito mais lentamente, não é? E as coisas não se conseguem de um dia para o outro e talvez seja um bocadinho precipitado, ainda sem sequer termos uma identidade comum, estarmos já a apostar num registro legal. Portanto, o interessante aqui seria mesmo manter-nos horizontais. E nessa perspectiva fizemos um boneco.
Então isto é uma proposta que está em construção, que não está fechada, de um possível modelo funcional para o MACA, em que o facto de ser informal não quer dizer que não esteja estruturado, na verdade, não é? Portanto, não quer dizer que seja uma coisa desorganizada, em que cada um dá a sua opinião e que fica tudo um pouco a flutuar. A ideia seria nós termos um órgão soberano, que acaba por funcionar igual a quase todas as outras estruturas com representatividade legal, que seria a da Assembleia Geral. Nós pensámos noutros nomes, plenário, pensámos em imensos nomes, mas na verdade a Assembleia Geral é o que acaba por funcionar melhor e é o que acaba por, se calhar, ser mais inteligível nesta fase. O objetivo seria termos 2 reuniões anuais, que podem ser presenciais ou online, porque, obviamente, nem todos temos a possibilidade de andar a deslocar-nos de um lado para o outro em 3 horas de 125 ou a pagar portagens, e, portanto, a possibilidade de ser online é muito importante para conseguirmos ter o maior número de pessoas a participar. Nesta Assembleia Geral, a ideia é que todos possam participar. A convocatória seria enviada pelo MACA Gestão, que seria um dos grupos de trabalho, portanto, não confundir gestão com direção, não tem nada a ver, são mesmo coisas distintas. E a ideia de que cada pessoa, mesmo que represente uma estrutura, o seu voto é igual, é individual. Não, o seu voto não tem de representar a estrutura, porque pode haver estruturas que querem ter 3 pessoas a participar e que pensam de maneira diferente. E, portanto, eu acho que são essas diferenças que vão também criar a nossa identidade e tornar-nos muito mais fortes, na verdade. Ou seja, isto seria para todos. E o objetivo será que nestas reuniões, que gostaríamos que fossem semestrais, vamos ver se é possível, haver uma comissão moderadora da Assembleia. Um pouco como o papel da equipa do MACA, do encontro que se vai ter hoje, que pensou em tudo e que organizou minuciosamente. Muito obrigada pelo vosso trabalho, que é maravilhoso, por isso, muito obrigada. E que organizou até ao ínfimo pormenor como é que as sessões se vão desenrolar. Portanto, o objetivo seria, nestas reuniões, não fazermos o nosso tempo valioso ir ao ar e sermos muito concisos. E, portanto, haveria uma estrutura de participação que estaria trabalhada previamente, com tempos claros para a intervenção de cada um, com inscrições prévias, provavelmente antes da sessão, ou num esquema que nós organizássemos ao longo das próprias sessões, haver um esquema de inscrições para poder fazer-se ouvir. Isto já é uma Assembleia Geral, não é? Sim, exato. De certa maneira, esta é a nossa primeira Assembleia Geral. Com muitas atividades à mistura, mas é a nossa primeira Assembleia. E as deliberações, que foi outro dos pontos que nós pensámos, sendo uma estrutura informal, que tipo de deliberamos alguma coisa? Como é que isto funciona, não é? Há um poder decisivo, podemos tomar decisões em conjunto. Então, isto são, como eu digo mais uma vez, provocações, propostas, não é nada de fechar. Aquilo que no nosso grupo de pensamento ficou mais ou menos claro é que seriam provocações coletivas, na verdade, que se podiam traduzir em forma de ações culturais, de manifestos, de recomendações, declarações, comunicados, petições, ou seja, como o objetivo é nós sermos um grande corpo comum com muitas cabeças, nunca vamos agir num interesse individual. E o interesse coletivo são coisas muito mais latas e muito mais abrangentes e que se calhar se podem transformar em manifestos, declarações assinadas por 100 pessoas que fazem parte do movimento e que de repente exigem mais financiamento para a cultura no Algarve. Em vez de ser um MACA, temos 100 pessoas a assinar, ou 150 ou 200, e isto é muito forte, não é? Tem um poder incrível. Então é neste sentido que nós continuamos a defender que a médio prazo, não é? Médio prazo, este movimento informal, o movimento da sociedade civil, pode ter muito impacto. Portanto, nesta comissão moderadora, dentro desta Assembleia Geral, para não termos pessoas, para não serem sempre os mesmos a tratarem das coisas, propomos que haja uma rotatividade. Portanto, que haja 2 a 3 moderadores rotativos em cada sessão, 2 a 3 relatores ou relatores, moderadores ou moderadoras, claro, e depois, muito importante, e por isso é que está azul, porque fizemos um bonequinho e tudo, a questão do porta-voz. Este porta-voz é um porta-voz que nós acreditamos que, se for rotativo, melhor ainda. Portanto, para não se designar esta entidade ou esta individualidade de diretor ou de representante do movimento, representantes somos todos nós, mas num determinado evento ou num determinado momento é importante que nós saibamos quem é que vai passar a nossa palavra. Não é a sua palavra, é a palavra do movimento, daquilo que foi falado, daquilo que foi concordado coletivamente, e essa pessoa é literalmente é o nosso mensageiro. Okay? É a pessoa que vai trazer, vai estar em contacto com as instituições públicas, que nós definimos que são, no fundo, os nossos maiores interlocutores neste momento, e vai transmitir as nossas mensagens, mas depois também vai informar as pessoas do movimento quais foram as respostas ou quais são as informações que nos concernem, na verdade. Portanto, esta figura do porta-voz, sendo rotativa,
torna-se muito mais dinâmica, não é? Porque podemos criar várias maneiras para estas informações serem passadas. Pode ser outra vez em assembleia, pode ser por e-mail, pode ser por mensagem nos grupos. Isto são coisas que depois nós temos de ir definindo à medida que nos vamos construindo, na verdade. Esta questão é muito importante porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa ou as pessoas que vão às reuniões depois não comunicam ao resto do grupo. Portanto, este porta-voz, este conceito de porta-voz, pensamos que é muito mais acertado porque é a pessoa que leva a voz daqui para a reunião e traz a voz de lá para a reunião cá. Mais do que uma pessoa que decide por nós e depois não nos presta contas. Exato. Ou seja, nós entramos aqui neste esquema muito horizontal, em que propomos que haja esta Assembleia Geral Central, não é? Em que estamos todos presentes, em que somos de todos os lados do Algarve e nos encontramos, mas assumimos que há muitas coisas que são do âmbito conselhio local, problemas que têm de ser debatidos, muito mais de proximidade, e que faz sentido que haja agregações, também foi uma palavra que discutimos muito, e só encontrávamos termos muito ridículos a maior parte das vezes. Mas não, então a ideia é que haja agregações no Barlavento e no Sotavento. Isto são só propostas de designação, pois obviamente podem ser outro tipo de grupos, em que estas pessoas possam se encontrar dentro do seu coletivo mais de proximidade, que não seja necessário estarmos sempre todos nesta ideia central de termos de falar sobre tudo juntos o tempo todo. Em cada uma destas agregações, o esquema de funcionamento destas reuniões seria semelhante ao da Assembleia Geral. Portanto, propomos que exista um moderador, um relator e um porta-voz destes núcleos, não é, de trabalho, que depois possa, para não ser, imaginem, do lado do Sotavento, se calhar temos 30 pessoas, do lado do Barlavento, se calhar temos 50, para não serem as 50 pessoas a falar ou as 30, haver realmente esta obrigação de cimentar ideias, de essencializar e depois trazer esses comunicados para dentro da Assembleia Geral. Depois, obviamente, para além destas questões dos encontros e das discussões de ideias e de necessidades e de dificuldades, etc., a nível geográfico, há o próprio funcionamento do movimento. E é aí que entram estas noções de grupos de trabalho, que têm tanta importância como qualquer uma das outras reuniões a nível geográfico. E estes grupos de trabalho, mais uma vez, são propostas, não estão de todo fechados, são provocações para como é que nós podemos usufruir das valências de cada um, de quem faz parte deste movimento. Cada um de nós, apesar de, seja trabalhar a tempo inteiro, seja em part-time, seja profissional ou amador, obviamente tem coisas que têm muito mais apetência para fazer do que os outros. E, portanto, seria interessante, dentro desses 70% que estavam disponíveis para trabalhar no MACA, não sei quantos eram exatamente, podermos canalizar essas competências de cada um para servir o movimento, se acharmos que é útil. Então a ideia era haver um grupo de base, que é o da comunidade do MACA, em que já todos estamos inseridos, não é? Que tem sido a base da nossa comunicação, e depois era criar grupos de trabalho muito específicos, em que falamos da gestão, que neste momento está a ser, já existe, é constituído pelas pessoas que organizaram um encontro e que têm estado a tratar da maior parte dos assuntos administrativos do MACA. Portanto, a ideia seria haver um foco muito claro nestas questões administrativas e de organização interna, não é? E de comunicação também, obviamente, mas comunicação não numa perspectiva gráfica nem de imagem, não é? de organização interna. O jurídico-financeiro, que para nós é essencial, porque muitos de nós, aliás, como vimos aqui fora nas nossas dificuldades, é a questão da burocracia, a questão dos procedimentos concursuais, da dificuldade que temos em gerir o tempo para tudo quanto há para fazer. E esta ideia de haver um núcleo, um grupo de trabalho jurídico-financeiro que pudesse ajudar quem precisasse na interpretação de avisos de concursos, por exemplo, regulamentos, outras questões até a nível mais financeiro, de tesouraria, de faturação, seria muito útil poder ter um núcleo que nos apoiasse neste sentido. Depois, a parte da comunicação, obviamente, é como é que o movimento se comunica com o exterior, com as instituições, mas também com a comunicação social, como é que nós nos queremos apresentar junto da comunidade, enquanto movimento. E depois temos os classificados, que é um pouco a parte prática e de interação mais direta com os nossos elementos, em que nós podemos partilhar tudo o que sejam os nossos eventos, tudo o que sejam os recursos que precisamos ou que temos possibilidade de disponibilizar, permutas, porque não, para circulação,
ofertas de emprego, programação, venda de espetáculo, etc., em que seria mesmo, nós até pensámos a determinada altura, criar um fórum online ou mesmo uma página em que houvesse este tipo de anúncios, não é? Em que pudéssemos ir respondendo e pudéssemos ir tendo mais interação. Pronto, de uma maneira muito geral, mais uma vez, é uma coisa muito embrionária ainda, precisa de ser trabalhada, mas queríamos que fosse simples, não é? Que fosse muito direto esta ideia de como as coisas se podem desenrolar horizontalmente. Penso que é... Agora passo a palavra à Laura. Pronto, e agora... Desculpa, deixa-me só interromper. Aqui, volta lá atrás. Aqui agregação Barlavento e Sotavento foi uma questão que também andámos aqui para trás e para a frente. Será que sim, será que não? Porque poderia dividir, mas é só se houver a necessidade. Porque o ideal é isto. O ideal é que todos nos juntemos. Não é? Se houver a necessidade, se houver muitos de um lado e muitos do outro e precisemos de tomar algumas decisões e entrar em contacto uns com os outros, criam-se estas agregações, para não dizer outras assembleias, agregações. Mas o ideal é isto. Até porque o Algarve é pequeno. Sim. 3 horas. Agora, horas. só para não cortar, essas perguntas, essas 3 grandes perguntas que o Miguel e a Carolina apresentaram, que foram as perguntas que levamos connosco ao longo dessas reuniões todas, agora vocês vão as debater também. Então, como é que vamos fazer isto? Porque somos muitos. Há 8 mesas que estão preparadas nessa sala grande, com mais ou menos 7, 8 cadeiras à volta. Acho que são 8 cadeiras à volta de cada mesa. E vamos ter, temos 1 hora, estamos ligeiramente atrás, mas está bem. Vamos ter 3 rondas, né, de 20 minutos, com essas 3 perguntas. Todas as mesas vão ter as mesmas perguntas. Em cada mesa vai haver alguém responsável por facilitar um pouco a palavra e tomar notas. Só para dizer que é um papel bastante ingrato, porque também somos participantes, portanto temos que facilitar, gerir, tomar notas, mas também queremos dar a nossa opinião, portanto ajudem também essa pessoa a não se perder nesses diferentes chapéus, não é? E essas perguntas, essas pessoas, a Sandrine, o Luís, a Isa, a Verônica, Miguel, a Carolina, Laura... não, Laura não, tirei. Ascensão e Fernando, sim. Portanto, os grupos de trabalho, cada um deles vão ficar nessas mesas com essa responsabilidade, digamos assim. E essas pessoas nunca vão mudar de mesa, portanto, vocês ficam sentados na vossa mesa à espera de clientes. A cada pergunta, a cada 20 minutos, as outras pessoas podem trocar de mesas, não é? Para passar a segunda pergunta e assim também misturamos os grupos. Se gostam muito da vossa mesa, do vosso facilitador, também podem ficar sentados, se estão cansados. Não é uma regra muito estrita, mas permite assim de mudar um pouquinho as pessoas com quem estamos a falar. É claro? Pronto, então...